Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um episódio do BRM News, o podcast que está dentro do guarda-chuva BRM Podcasts. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as principais informações sobre negócios, inovação, tecnologia e investimentos relacionados aos mercados regionais brasileiros. Eu sou o Lucas Comarella, estou aqui hoje com a Amanda. Ei, Lucas, ei, gente. Hoje a gente vai abordar aqui o PIB no Espírito Santo, o recorde nas exportações agropecuárias no estado e a consolidação do Brasil como um grande exportador de petróleo. Temos também notícias sobre o mercado automotivo e política. Perfeito, Amanda. Então, para começar, o principal destaque hoje é sobre o PIB do Espírito Santo, que cresceu 2,6% em 2024. Então, esse PIB cresceu principalmente impulsionado pelos setores do comércio e serviços. Esse foi o segundo ano consecutivo de alta, mas ainda assim o resultado ficou abaixo do crescimento do Brasil, o que foi de 3,4%, bem abaixo de 5,7% registrado pelo estado em 2023. O que puxou o desempenho para baixo foi a queda na indústria extrativista, que recuou 3,1% no último trimestre. Em contrapartida, a indústria de transformação cresceu 1,3% e a agroindústria seguiu forte, com destaque para o café, que valorizou muito no ano passado. Outro fator importante foi a logística de transportes, que melhorou em 2024 e ajudou a impulsionar setores produtivos. Mas o recuo no último trimestre do ano, de 0,9%, mostrou que ainda há desafios para a gente manter um crescimento mais robusto no Estado. E esse menor crescimento em 2024, ele faz sentido quando a gente olha a dependência do Espírito Santo em setores como a indústria extrativista e o comércio exterior, né? A queda na mineração, por exemplo, ela impacta diretamente a economia do estado. Além disso, a gente vem acompanhando essa alta de juros desde o ano passado, né? Inclusive, essa semana agora a gente vai ter mais uma reunião do Copom, que a gente já está na expectativa de aumento de 1%, mas que com esse aumento dificultou os investimentos e desaceleraram ali o consumo. Mas mesmo assim, o resultado continuou positivo para o Estado, né? O Estado ele conseguiu se manter em expansão. A gente, olhando esse lado de exportação do agro, a gente vê que 2025 começou forte para as exportações. Em 2 meses, ele teve um aumento de mais de 30% em relação a 2024, o maior da série histórica. Os principais produtos foram café, celulose e pimenta do reino, com um crescimento marcante em pescados, café solúvel e álcool etílico. O estado também lidera exportações de gengibre, pimenta do reino e mamão e se tornou o segundo maior exportador de café do Brasil. Perfeito. E o café está mais uma vez em pauta aqui com a gente. E ele realmente faz toda a diferença para a economia capixaba. A Natercoop, por exemplo, que é uma das maiores cooperativas do setor, ela viu o faturamento crescer em 39%, chegando a 2,6 bilhões em 2024. Mas, ao mesmo tempo, o aumento dos preços do café pressionou muito as margens da cooperativa, que reduziu as sobras em 50%. Isso mostra um dilema clássico do agro, né? Que preços altos impulsionam a receita, mas também trazem desafios para a gestão financeira do setor. E além disso, os juros elevados, eles seguem sendo um obstáculo para os produtores que precisam de crédito para crescer. Bom, e ainda falando das exportações, o Brasil ele exportou pela primeira vez na história mais da metade do petróleo que ele produziu em 2024. No total, foram 52,1% da produção que foi enviada para o exterior, consolidando o país como um grande exportador global da commodity. O volume médio exportado foi de 1,75 milhões de barris por dia, o aumento de 10,1 em relação ao ano anterior. E esse crescimento se deve principalmente à maior demanda da China e da Europa, que buscaram substituir o petróleo russo após as sanções internacionais por conta da guerra. E além disso, o petróleo ultrapassou a soja como o principal item da balança comercial brasileira. Com a expansão da produção do pré-sal, a tendência é que o Brasil continue aumentando cada vez mais a sua participação no mercado global nos próximos anos. Exato, e esse cenário ele ressalta a importância do Brasil no mercado de energia, mas ele também levanta ali questões ambientais e estratégicas, né? Como a exploração de novas áreas, inclusive na foz do Rio Amazonas. Ambientalistas eles criticam essa expansão, enquanto a Petrobras ela argumenta que se o Brasil parar de produzir, outros países vão suprir essa demanda, né? E a gente mudando, indo para o fim da PERSE, né, que é o Programa Emergencial de retomada do setor de eventos, ele pode ser encerrado já em abril e as empresas elas terão que arcar com os tributos federais integrais, né? Como o CSLL, o PIS/COFINS e o IRPJ. O governo ele afirma que o teto de renúncia fiscal de 15 bilhões de reais foi atingido, mas o setor ele busca uma prorrogação para minimizar o impacto.
já que esse programa ele foi crucial durante a recuperação da pandemia. Perfeito. Esse é um tema muito delicado, porque o setor de eventos e restaurantes foi um dos mais afetados, de fato, na época da pandemia, e o PERSE ajudou muitas empresas a recuperarem, né? Mas o governo ele quer manter o ajuste fiscal e ele quer também evitar mais perdas de arrecadação. Então, se o programa acabar de fato, a grande questão será que essas empresas vão conseguir se manter competitivas sem esse incentivo? Isso pode gerar um impacto na economia e, principalmente, impacto nos empregos, né? Tá, e agora vamos lá. Para alguns destaques que aconteceram essa semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um grande ato na praia de Copacabana para defender a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O que chamou a atenção foi a ausência de alguns aliados importantes, como Mourão e Damares Alves, e esse evento tem um tom mais de campanha antecipada para 26, né, mano? Bolsonaro segue tentando manter sua base mobilizada, mas ele enfrenta muitos desafios políticos e judiciais, e esse tema de anistia ainda vai render muito desdobramento pela frente, tá? Então esse foi mais um episódio do BRM News. Se você curtiu, segue o nosso podcast para não perder os próximos episódios. Lembrando que a gente tem episódios diários, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, e a gente está sempre no YouTube e no Spotify. Vale lembrar, semana que vem, dia 26 de março, no B32, vamos realizar o BRM São Paulo, que é um evento onde vai reunir as principais lideranças econômicas, políticas e intelectuais para discutir as potencialidades dos mercados regionais brasileiros. Perfeito, Amanda. E lembrando também da nossa agenda semanal, hoje a gente teve o episódio do Markets Lab lançado com o Fernando Crestana, que é sócio da área de fundos imobiliários do BTG Pactual, e a gente falou sobre o cenário de FIIs após a pandemia, tendências para 2025 e o que a gente precisa ficar atento antes de realizar o investimento. Então, por hoje é só. A gente aguarda você aqui para as próximas edições dos episódios dos podcasts e até amanhã. Tchau, pessoal.